Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. A gente sabe que muita gente aproveita cada minuto para estudar, talvez ouvindo a gente agora no ônibus, no carro, né? Direto do canal podcast do Concurseiro. E hoje vamos encarar um gigante dos editais: a classificação das constituições. Olha, um tema que não só cai, mas despenca nas provas de concurso. Chegou pra gente um material bem completo sobre teoria da Constituição, parece até, assim, um compilado daquelas aulas preparatórias focadas em performance, sabe? Nossa missão aqui não é só listar as classificações, tipo o decoreba, é entender a lógica por trás delas, porque elas importam na prática e, claro, como as bancas costumam cobrar isso, às vezes tem umas pegadinhas, né? Vamos tentar transformar esse tempo, que talvez fosse ocioso aí no trânsito, em estudo produtivo e, quem sabe, até interessante. Para começar a organizar a mente, tem um mnemônico bastante útil para a nossa Constituição de 88. PEDR. Ajuda muito a fixar as características principais. Vamos usar ele como nosso mapa inicial, mas já adianto, por que será que justamente essas 5 características são tão centrais para definir a CF 88? Vamos investigar isso. Exatamente. O mnemônico Pedra é uma ferramenta didática excelente. Uma mão na roda mesmo. Ele sintetiza que a nossa Constituição Federal de 1988 é promulgada quanto à origem, Certo. escrita quanto à forma, dogmática quanto ao modo de elaboração, rígida quanto à estabilidade e analítica quanto à extensão. PDRA. Ok. Mas, como você bem disse, entender o porquê disso é o mais importante. E para entender o que ela é, ajuda muito a gente contrastar com o que ela não é. Começando pelo P de promulgada. O que isso quer dizer? Significa que ela nasceu da vontade popular através de representantes eleitos para uma Assembleia Nacional Constituinte. Então teve participação do povo indiretamente. Isso. Por isso também é chamada de democrática ou popular. No Brasil, além da de 88, tivemos outras assim. 1891, lá no início da República. Certo. 1934, depois da Revolução de 30, e 1946, pós-Estado Novo. Elas geralmente marcam momentos de maior participação ou redemocratização. O contrário disso seria a outorgada. Essa é imposta, sabe? O governante que manda sem participação popular significativa. Imposta. Tipo, Pensa em 1824, com Dom Pedro I. Ele dissolveu a Constituinte e impôs a Constituição do Império. nossa, Ou em 1937, com Getúlio Vargas no Estado Novo, e também em 1967, já no regime militar, que depois foi complementada pela Emenda 1 de 69, que muitos consideram quase uma nova Constituição outorgada. São momentos de poder mais centralizado, né? entendi. Interessante essa conexão com os momentos históricos. A classificação não é só um rótulo, né? Ela conta uma história sobre como o poder estava distribuído naquela época. Faz todo sentido. Precisamente. E ainda falando da origem, tem duas formas mais, digamos, peculiares. Uma é a cesarista, ou bonapartista, também chamam assim. Cesarista, como assim? É tipo uma outorga disfarçada. O governante impõe o texto, mas depois, para dar uma cara de legitimidade, ele submete a um referendo, um plebiscito. O povo vota depois. Vota, mas geralmente a pergunta é feita de um jeito que o não fica difícil, sabe? Ou as condições da votação são meio controladas. Napoleão Bonaparte fazia isso na França. Pinochet no Chile é outro exemplo. Entendi. A participação não tá na criação, tá só na validação, e uma validação meio forçada, talvez. Isso. A chave é essa. A participação não está na elaboração. É uma ratificação posterior, muitas vezes manipulada. E a outra forma é a pactuada, ou dualista. Essa surge de um acordo, um pacto mesmo, entre duas forças políticas rivais. Geralmente o rei e a nobreza, ou a burguesia. Um acordo. Sim. O exemplo mais famoso é a Magna Carta inglesa, lá de 1215. Foi um pacto entre o rei João Sem Terra e os barões ingleses. Peraí, Magna Carta, de 1215. Esse documento medieval é considerado uma constituição pactuada.
E eu li aqui no material que ela é tipo a origem lá atrás de coisas como o habeas corpus e o devido processo legal que a gente estuda até hoje. Exatamente. Que incrível. Mostra como essas ideias levam séculos para se consolidar, né? Exato. É um marco fundamental do constitucionalismo. Claro, não era uma constituição como a gente entende hoje, mas estabeleceu princípios de limitação do poder e garantias que foram evoluindo. É fascinante mesmo como esses conceitos viajam no tempo. Fascinante mesmo. Voltando ao nosso Pedra, depois do P de promulgada, temos o E de escrita. Essa parece mais direta, né? Não tem muito segredo. Quanto à forma, a distinção principal entre escrita e não escrita, ou costumeira, como também chamam. Escrita é a nossa, certo? Num documento só, isso. Formalizada num documento único, solene, todas as constituições brasileiras foram escritas. Já a não escrita se baseia mais em costumes, decisões judiciais repetidas, que é a jurisprudência, e convenções políticas que se consolidam com o tempo. A tipo a do Reino Unido. Exato. O Reino Unido é o exemplo clássico. É importante notar, não quer dizer que lá não tenha leis escritas, claro que tem. Mas a Constituição deles é esse conjunto mais difuso de fontes, não um único documento supremo codificado. Entendi. Pra gente, o que importa é CF88 é escrita, beleza. E o D de dogma. Esse nome dogma, só meio pesado, né? O que significa aqui? Boa pergunta. Dogma aqui não tem sentido religioso nem negativo. Se refere às ideias, aos princípios, aos valores que eram considerados fundamentais num certo momento histórico. Ah, as ideias da época. Uma vez só, por um órgão constituinte específico. Como a nossa Assembleia de 87 e 88. Perfeito. Com o objetivo de sistematizar e consagrar esses dogmas ou consensos daquele período. Todas as constituições brasileiras foram dogmáticas nesse sentido. Elas refletem as ideias dominantes ou os compromissos possíveis, no momento em que foram feitas. O oposto seria a histórica. Essa vai se formando aos poucos, ao longo de séculos, por acúmulo de costumes, leis importantes, decisões judiciais, sem um momento único de criação formal por um poder constituinte. Reino Unido de novo. Reino Unido de novo. Mesmo que a nossa CF88 seja um marco histórico super importante, o processo de fazer ela foi concentrado no tempo. Por isso, dogmática. Faz sentido. Não é que o conteúdo seja imutável como um dogma religioso, mas o processo de criação foi concentrado e baseado nas ideias daquele momento. Entendido. Agora, o R, rígida. Essa classificação parece que gera muita dúvida, né? Especialmente sobre como a CF88 é alterada na prática. Sim, essa classificação quanto à estabilidade ou alterabilidade é crucial, cai bastante em prova. A rígida é aquela que exige um processo para mudar ela, que é mais difícil, mais solene do que o processo para fazer ou mudar leis comuns, tipo lei ordinária, lei complementar. E a nossa é assim, né? Para aprovar uma emenda. Exatamente. A nossa CF88 é o exemplo perfeito. Para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, precisa do quê? 2 turnos de votação em cada casa do Congresso. Câmara e Senado. Isso. E com aprovação de, no mínimo, 3/5 dos membros em cada turno, em cada casa. É um quórum altíssimo, bem mais exigente que maioria simples ou absoluta para lei comum. 3/5, e essa rigidez, na prática, significa que mudar a Constituição exige uma articulação política enorme, né? Isso pode ser bom para dar estabilidade e proteger as bases do Estado. Com certeza. Mas também pode engessar o país diante de problemas urgentes ou facilitar que minorias organizadas bloqueiem mudanças necessárias. É um dilema que aparece nas entrelinhas de muitas questões de prova sobre processo legislativo, não é? Exatamente essa a tensão. A rigidez busca proteger os pilares do sistema, mas pode dificultar a adaptação às mudanças da sociedade. O oposto da rígida seria a flexível. Flexível, como seria? Na flexível, o processo para alterar a Constituição é o mesmo que para alterar uma lei comum. Igualzinho. Formalmente, não tem hierarquia de processo. Nossa, que diferente. Materialmente, claro, o conteúdo constitucional prevalece, mas a forma de mudar é a mesma. Reino Unido, de novo, exemplo.
Aí, entre esses dois extremos, rígida e flexível, a gente tem a semi-rígida, ou semiflexível, dá na mesma. Meio rígida, meio flexível. Isso. Nela, algumas partes da Constituição têm alteração rígida, mais difícil, e outras partes têm alteração flexível, mais fácil. Exemplo histórico no Brasil. A Constituição do Império, de 1824, tinha um núcleo mais difícil de mudar e outras partes mais tranquilas. Interessante. E tem casos mais raros ainda. A imutável, que proíbe qualquer alteração. Geralmente, essa imutabilidade é só por um tempo, tipo, a própria Constituição de 1824 foi imutável nos primeiros 4 anos dela. Ah, era temporário. Sim. E tem a fixa, também chamada de silenciosa ou granítica. Essa simplesmente não diz nada sobre como ela pode ser alterada. O que acontece? Na prática, ela acaba ficando obsoleta, né? E aqui entra uma nuance importante para as provas. Existe uma visão minoritária, defendida pelo ministro Alexandre de Moraes e outros autores, que classifica a CF88 como superrígida. Superrígida. Por quê? Por causa das cláusulas pétreas, aquele núcleo essencial lá no artigo 60, parágrafo 4º. Essas cláusulas não podem ser abolidas nem mesmo pelo processo rígido de emenda. Elas são um limite material absoluto à reforma. Ah, as cláusulas pétreas, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Essas mesmas. Então, por causa delas, que são imutáveis na sua essência, alguns dizem que a Constituição é superrígida. Mas olha, atenção, para a grande maioria das bancas de concurso, a classificação que prevalece é rígida. Entendi. Então, na prova, via de regra, marco rígida. Isso. É importante conhecer a tese da superrigidez, pode aparecer numa questão mais específica ou discursiva, mas a resposta padrão costuma ser rígida. Ótima dica. Saber a regra geral rígida e a exceção ou visão minoritária superrígida por causa das cláusulas pétreas é o tipo de detalhe que faz a diferença para o concurseiro. E a última letra do nosso mnemônico, o A de analítica, o que isso quer dizer? O A se refere à extensão, uma constituição analítica, que também pode ser chamada de prolixa, extensa ou ampliada. Muitos nomes. São sinônimos, é aquela que trata de muitos assuntos, entra em detalhes sobre temas variados, alguns dos quais poderiam tranquilamente estar em leis comuns, leis infraconstitucionais. E a nossa é assim, né? Com certeza. Nossa CF88 é o exemplo clássico. São 250 artigos originais, fora o ADCT e as inúmeras alíneas, parágrafos e os artigos que foram sendo adicionados por emendas, tipo o 167A, B, C, D, é enorme. Verdade. Ela regula desde a organização do Estado e direitos fundamentais até coisas como política agrícola, desporto e até o funcionamento do Colégio Pedro II, que já mencionamos. É mesmo. O contrário seria? O contrário é a sintética. Ou resumida, concisa, negativa. Essa se limita a tratar do essencial, da estrutura do Estado, organização dos poderes, forma de governo e os direitos fundamentais básicos. E qual o exemplo? O exemplo mais citado é a Constituição dos Estados Unidos. Originalmente tinha só 7 artigos. Hoje tem 27 emendas, mas ainda é muito concisa comparada com a nossa. E essa diferença entre analítica e sintética tem consequências práticas, imagino. Uma Constituição analítica como a nossa, por ser detalhada, talvez traga mais segurança jurídica em alguns pontos. Pode ser. Mas também pode constitucionalizar temas menores, né? Acaba engessando o debate político, exigindo PEC para coisas que poderiam ser resolvidas por lei comum. Já a sintética dá mais jogo para o legislador ordinário, mas talvez gere mais disputas sobre o alcance dos princípios gerais. É por aí? Perfeita análise. É exatamente essa a tensão. Escolher entre um modelo analítico e um sintético envolve vantagens e desvantagens. Entender isso ajuda a interpretar não só a letra fria da lei, mas o espírito do sistema constitucional. Ok, fechamos o pedra, promulgada, escrita, dogmática, rígida, analítica. Já dá uma base excelente. Mas a gente sabe que o universo das classificações não para aí, né? Tem uma dupla que sempre aparece e confunde. Formal versus material.
Como a gente diferencia bem esses dois conceitos pensando na nossa Constituição? Essa é outra classificação fundamental, sim. Quanto ao conteúdo, a pergunta-chave aqui é: o que faz uma norma ser considerada constitucional? É o lugar onde ela está escrita ou é o assunto que ela trata? No critério formal, o que importa é onde a norma está escrita. Se ela está dentro do documento chamado Constituição, pronto, ela é formalmente constitucional. Ponto final. Não importa o assunto. Mesmo que fale de algo super específico. Exato. A CF 88 adota esse critério, e isso tem uma consequência importantíssima que às vezes o pessoal esquece. Não existe hierarquia formal entre normas dentro da Constituição. Ah, isso é importante. Muito. Aquele artigo sobre o Colégio Pedro II, o artigo 242, parágrafo 2º, que a gente comentou, tem formalmente a mesmíssima força normativa que o artigo sobre o direito à vida, artigo 5º caput. Nossa. Para mudar qualquer um deles, precisa do mesmo processo rígido de emenda. Já no critério material, o que importa é o assunto da norma. Só seriam consideradas materialmente constitucionais as normas que tratam da estrutura essencial do Estado, forma de governo, organização dos poderes e dos direitos fundamentais. E outros temas, mesmo que estivessem escritos na Constituição? Não teriam essa natureza materialmente constitucional. A Constituição dos Estados Unidos é frequentemente vista como mais próxima desse conceito material, especialmente na sua origem. Mas para nossa CF 88, a classificação dominante e que cai em prova é formal. Entendi. Então, para nossa realidade de concurseiro, regra geral, tudo que está no livrinho azul da Constituição é norma constitucional com força máxima, mesmo que trate de algo que pareça, assim, meio trivial. Isso é meio contraintuitivo, mas é essencial para entender controle de constitucionalidade e a força das normas, né? Exatamente. Agora, tem uma classificação que vai além do texto. Ela olha para a vida real, para a prática. É a quanto à correspondência com a realidade, o critério ontológico do Carl Lowenstein. Essa é fascinante, porque faz a gente questionar a própria efetividade da Constituição. Ontológica. Parece profundo. Como funciona? Lowenstein propôs 3 tipos. Primeiro, a normativa. Essa seria o ideal. É a Constituição que efetivamente conforma, regula e domina o processo político e a vida social. Existe uma correspondência real entre o que está escrito, o dever ser, e o que acontece, o ser. Ela é vivida, respeitada. O mundo ideal, digamos. Exato. Depois vem a nominal, ou nominalista. Aqui, a Constituição é válida juridicamente, tem boas intenções, ela até busca regular a realidade, mas ainda não consegue totalmente. Existe um descompasso entre o texto e a prática social e política. Ah, tipo, ela quer, mas não pode. Mais ou menos isso. Ela funciona mais como um ideal a ser alcançado, um programa para o futuro, do que como um retrato fiel da realidade. Muitos autores apontam que partes da CF 88, especialmente aquelas promessas de direitos sociais que dependem de políticas públicas complexas, caras, Tipo, salário mínimo capaz de atender às necessidades básicas, né? que está lá no artigo 7º. Exatamente. Esse é um exemplo clássico. Poderia ser visto como uma norma mais nominal na prática, porque a realidade ainda está distante do que está escrito ali. E, por fim, tem a semântica. Nesse caso, a Constituição nem tem a pretensão de regular ou limitar o poder de verdade. Ela serve só como uma ferramenta para formalizar e legitimar o poder de quem já manda, geralmente em regimes autoritários ou não democráticos. Nossa, que pesado. É. Lowenstein chamava de fantasia constitucional. O professor português Canotilho chama de constituição de fachada. Ela só descreve a estrutura de poder que já existe, mas não controla nada. Essa classificação ontológica é poderosa mesmo, porque força a gente a pensar criticamente sobre a nossa própria Constituição. Mas e para fins de prova? O concurseiro que está ouvindo a gente agora, o que ele marca no cartão resposta? Apesar dessas críticas sobre a efetividade de algumas normas, qual a classificação oficial para a CF 88? Ponto crucial para concursos. Olha, apesar de todo o debate acadêmico e das críticas válidas sobre a efetividade de muitas normas nossas, a classificação predominante e que as bancas esperam para a CF 88 é normativa. Normativa. Mesmo com esses exemplos de descompasso? Sim.
A visão majoritária, inclusive interpretando o próprio Lowenstein sobre o constitucionalismo brasileiro, que ele via com potencial normativo, apesar dos problemas, é que a CF88 se propõe a ser normativa e ela tem mecanismos para buscar essa normatividade, como controle de constitucionalidade, o Ministério Público, etc. Entendi. Então, marcar nominal numa prova objetiva... Geralmente vai ser considerado errado. É um debate academicamente super pertinente, ótimo para pensar, para uma discursiva talvez, mas na objetiva, a regra é CF88 igual normativa. Anotado. Normativa é a resposta oficial, mas a reflexão sobre o nominal vale ouro para um estudo mais aprofundado. Vamos seguir então? E quanto à finalidade da Constituição e à ideologia, onde a CF88 se encaixa nisso aí? Boa. Quanto à finalidade, a gente pode ter a Constituição garantia. O foco dela é bem claro: limitar o poder do Estado e assegurar os direitos individuais de primeira geração. Liberdades, né? É típica do liberalismo clássico, geralmente associada a constituições mais sintéticas. Ok, limitar o Estado. Isso. Depois, temos a Constituição Dirigente. Essa vai além de só garantir. Ela estabelece diretrizes, programas de ação, metas para o Estado atuar na sociedade. O objetivo é a transformação social, a concretização de direitos de segunda geração sociais, econômicos, culturais e até de terceira, como meio ambiente, fraternidade. E a nossa CF88? É um exemplo clássico de Constituição dirigente. Pensa nos objetivos fundamentais da República, lá no artigo 3º: construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e todo aquele catálogo de direitos sociais. Ela aponta um caminho, uma direção para o Estado seguir. Faz sentido. Ela realmente parece dar tarefas para o Estado. Exato. E só para constar, historicamente existiu a Constituição Balanço, típica dos antigos regimes socialistas tipo o RSS. A ideia era registrar um estágio que a sociedade tinha alcançado e prever sua própria revisão de tempos em tempos. Mas isso é mais histórico mesmo. Entendi. E quanto à ideologia? Quanto ao conteúdo ideológico, uma Constituição pode ser ortodoxa. Essa adota e se baseia numa única linha ideológica ou filosófica. Pensa em constituições socialistas ou teocráticas, uma visão só. Certo. Ou ela pode ser eclética, também chamada de pluripartidária ou compromissória. E esse é o caso da nossa CF88. Eclética por quê? Porque ela é resultado de um grande pacto, de um compromisso entre diferentes forças sociais e políticas que tinham visões de mundo bem distintas e que estavam lá na Assembleia Constituinte de 87 e 88. Ah, tinha gente de tudo quanto é lado, né? Exatamente. Por isso a gente encontra na CF88 elementos do liberalismo, proteção da propriedade, livre iniciativa, mas também do socialismo democrático, direitos sociais, função social da propriedade e de outras correntes. Esse ecletismo todo reflete a própria complexidade da sociedade brasileira na época, e ainda hoje. Interessante. E o termo dirigente apareceu de novo aqui relacionado à ideologia social. Parece uma palavra-chave para a CF88 mesmo. Exatamente. Fica a dica: se uma questão de prova usar o termo dirigente para classificar a CF88, seja quanto à finalidade, estabelecer metas para o Estado, ou quanto à ideologia, um viés mais social, foco em direitos de segunda geração, a chance de essa alternativa estar correta é muito, muito alta. É uma característica bem marcante dela. Ótima dica. Bom, cobrimos o essencial: pedra, formal material, ontológica, lembrando que é normativa para a prova, finalidade e ideologia. Quem domina isso já tem uma base excelente, com certeza. Mas concurseiro que se preza sabe que as bancas adoram, buscar algo menos comum para diferenciar os candidatos. O material que a gente recebeu menciona várias outras classificações, talvez para aquele excesso de zelo, como dizem. Vale a pena dar uma passada rápida por algumas delas, só para ter uma ideia. Talvez agrupar as mais interessantes. Vale sim, mas como você disse, é mais por excesso de zelo. Com foco no conceito central, sem a gente querer esgotar tudo aqui, né? Podemos agrupar algumas que trazem perspectivas críticas ou mais modernas sobre a CF88, que tal? Ótimo. Por exemplo, quanto aos sistemas, fala-se em principiológica versus preceitual.
principiológica. É rica em princípios, normas mais abertas, como a nossa, o que dá mais margem para a interpretação judicial. E a preceitual. É rica em regras, normas mais fechadas, específicas. A CF88 é claramente mais principiológica. Aí tem um grupo de classificações que são meio críticas à extensão e ao detalhamento da nossa Constituição. Alguns autores usam termos como subconstitucional. O Adilson Bullos usa esse termo. Subconstitucional? Para criticar constituições que descem a detalhes excessivos, quase regulamentares, sabe? Perdendo a majestade de norma fundamental. Outro é a Constituição suave ou dúctil, do Zagrebelsky. Suave, dúctil. Seria o ideal de uma Constituição sem promessas exageradas ou inexequíveis. É uma crítica implícita a textos como o nosso, que prometem muito, pela visão dirigente, mas nem sempre garantem os meios para cumprir. Entendi, uma crítica à promessa sem entrega. Exato. Outro grupo critica mais o processo ou as influências na criação. Tem o conceito de Constituição Chapa Branca, do Carlos Ares Sundfeld. Chapa branca, igual o carro oficial? A analogia é essa. Aponta para a influência de lobbies, de grupos de interesse na elaboração de normas constitucionais que acabam beneficiando esses grupos. Já a Constituição Ubíqua, do Daniel Sarmento, descreve a onipresença da Constituição, formada por elementos diversos, às vezes contraditórios, refletindo as múltiplas forças sociais. Aqui a ubiquidade é mais descritiva, menos crítica. Ubíqua, tá em todo lugar. Isso. E tem um a menos comum. Quanto à origem da decretação. Homoconstituição versus heteroconstituição. Homo é feita no país para valer no país, como a nossa. Hétero é feita por um poder externo para valer no país, tipo em situações pós-conflito ou tutela internacional. Ah, tipo uma constituição imposta por outro país ou órgão internacional? Exatamente. E olha, existem outras ainda. Constituição.com, feita por crowdsourcing na Islândia. Constituição em branco, que não limita o poder de reforma. Liberal patrimonialista. Unitextual versus pluritextual. Nossa, é muita coisa. É bastante, mas o importante é ter a noção de que existem múltiplas lentes para analisar o fenômeno constitucional. Algumas são mais descritivas, outras mais críticas. Para quem está ouvindo a gente agora no ônibus, no carro, o foco principal deve ser mesmo solidificar o pedra e as classificações-chave que a gente discutiu mais a fundo. Essas outras são para um refinamento depois ou para questões bem específicas. Excelente! Agrupar assim ajudou muito a dar sentido a essa lista que parecia interminável no material. Ficou claro que algumas são críticas, outras descritivas, outras comparativas. E o recado principal é: foquem no essencial primeiro. Dominem o pedra, promulgada, escrita, dogmática, rígida, analítica. Entendam bem formal versus material. Saibam que a CF88 é normativa para as provas, mas reflitam sobre isso, dirigente e eclética. Isso é o ouro para quem acompanha a gente aqui no podcast do Concurseiro. Exato. Compreender essas classificações não é um fim em si mesmo, né? É uma ferramenta poderosa para interpretar o texto constitucional, entender o potencial e os limites da nossa Constituição e, claro, para resolver as questões de prova com mais segurança e profundidade. Elas ajudam a gente a entender a personalidade da nossa Constituição. Perfeito. E já que a gente falou tanto em analisar criticamente, especialmente com aquela classificação ontológica, fica aqui uma provocação final para o pessoal que está nos ouvindo, para continuar pensando sobre o assunto depois, quando tiver um tempo. Boa. Considerando essa tensão que existe entre o texto da CF88, que é tão abrangente, cheio de promessas, analítica, dirigente, normativa, em tese, e a realidade brasileira, com tantos desafios sociais, políticos, econômicos, como o uso consciente dessas diferentes classificações pode ajudar cada um a avaliar, no dia a dia, não só para a prova, mas como cidadão mesmo, onde a Constituição está realmente funcionando, onde ela está sendo efetiva e onde ela ainda é mais um projeto nominal ou, em casos extremos, talvez só uma fachada semântica. Uma reflexão em tanto para fechar nossa análise de hoje, hein? Esperamos que essa conversa tenha ajudado a organizar as ideias e a otimizar esse tempo precioso de estudo. Continue firme na jornada. E até a nossa próxima exploração.